Engrandecido seja Deus, pelo que Ele é, soberano, santo, Deus poderoso, digno de honra, de glória, de louvor, digno que todo joelho se dobre, que toda língua confesse que só o Senhor é Deus. Neste momento nós vamos refletir sobre a palavra de Deus que se encontra em Isaías capítulo 9, versículos de 1 a 7, que na Bíblia de Estudo Conselheira recebe o título de O Príncipe da Paz. Nós estamos na época natalina. Ontem se comemorou o dia 25, aniversário simbólico do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesse texto se fala do príncipe da paz, mas para a terra que estava aflita, não continuará a escuridão. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas nos últimos tempos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Tu, Senhor, tens multiplicado este povo e aumentaste a sua alegria. Eles se alegram diante de ti, como se alegram no tempo da colheita e como exulta quando reparte os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia da vitória sobre os midianitas. Porque toda bota com que o guerreiro anda no tumulto da batalha e toda roupa revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu governo e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e para o firmar, com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. A palavra nos mostra claramente que a situação do povo de Deus não andava bem, mas Deus havia feito uma promessa a este povo que mudaria a sua sorte, que mudaria a sua realidade, que o quadro da situação adversa que ele se encontrava seria mudado, porque viria aquele que mudaria a sua sorte. E dentro desse contexto, nós observamos na leitura da palavra de Deus que eu acabei de fazer, em Isaías 9, de 1 a 7, que na Bíblia de Estudo Conselheira tem o título de O Príncipe da Paz. Quando nós olhamos na Bíblia de Estudo de Genebra, o título é O Nascimento
e o reino do príncipe da paz. Nesse contexto, a palavra nos mostra claramente que Deus está trazendo uma solução para aqueles que se encontram aflitos, para aqueles que se encontram sem direcionamento. E o texto vem nos mostrar a questão dos primeiros tempos e dos últimos tempos. Esses termos designam os atos de julgamento de Deus, questão do passado, e a sua salvação, questão de futuro. Então, Deus mostra que Ele é presente no tempo e que Ele é além do tempo, porque Ele é soberano sobre todas as coisas. Ele, o Senhor, é aquele que julga as situações e é aquele que traz a solução para as situações. Entre os que voltaram do exílio, estavam muitos das tribos do norte, como mostra a palavra de Deus em 1 Crônicas, capítulo 9, verso 3. Mas o Novo Testamento observa que Jesus deu início ao estágio final do cumprimento dessa profecia com respeito ao reino do norte, quando ele ministrou nas regiões ao norte de Israel, como mostra em Mateus capítulo 4, versos de 13 a 15. Por fim, Jesus cumprirá plenamente esta profecia quando voltar em glória. A região de Zebulon e de Naftali, essas regiões que se encontram na Galiléia ou regiões da Galiléia, foram as primeiras a sofrer a onda assíria no ano de 732 a.C., como mostra 2 Reis, capítulo 15, verso 29. Em se tratando da questão da sombra da morte, como é descrito no capítulo 9, no verso 2, as profundas trevas interiores, isso é, o desespero que as pessoas se encontram, porque pode também ser visto no Salmo 23, no verso 4, ou no Salmo 44, verso 19, ou no Salmo 107, verso 10. Com relação à questão da alegria, como descreve os versos 3 e 4 do texto lido, Deus abrirá um novo futuro para o humilde do reino do norte, onde anteriormente existiam apenas sombras, como é descrito no capítulo 24, no verso 11, no capítulo 35, verso 10, no capítulo 51, verso 3 e verso 11, no capítulo 55, verso 12, no capítulo 61, verso 7, no capítulo 66, verso 7, tudo descrito ou anunciado por Isaías. A nova alegria é expressa pelas metáforas da colheita e da vitória. Todos nós ansiamos por vitória, todos nós buscamos colheita. Entretanto, o contraste entre tudo isto nós encontramos em Isaías 5:10 e 8:1. Pois traz contexto para nós a respeito dos dias dos midianitas. Também podemos ver
em Josué capítulo 6, verso 7, capítulo 7, verso 22 a 25. Com relação a jugo e vara, figuras que representam a opressão dos assírios, podemos ver isso no capítulo 10, verso 27, capítulo 14, verso 25, capítulo 47, verso 6. Isto tudo descrito pelo profeta Isaías. Também pode ser visto no Novo Testamento, no capítulo 11, versos 29 e 30 de Mateus. Com relação à questão do fogo, que é descrito no capítulo 9, que foi lido, verso 5, o ato de queimar todos os apetrechos de guerra indica que a ameaça de mais guerra havia cessado, como pode ser visto no capítulo 2, verso 4 de Isaías. Já quando a gente parte, a partir do capítulo 9, verso 6, que vem falar a respeito do menino, que diz o texto: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. A respeito de menino e filho, o profeta indica de que maneira a sombra do exílio será revertida para o reino do norte por meio do nascimento de um menino. Essa criança será da casa de Davi, como mostra o verso 7. Este estenderá o seu governo e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e para o firmar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. E fecha o versículo dizendo: o zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Quando fala a respeito da casa de Davi, como foi lido no verso 7 de Isaías 9, cuja autoridade os habitantes do norte haviam rejeitado por séculos. 4 nomes reais mostravam as supremas qualidades deste grande filho de Davi, garantindo que ele verdadeiramente cumprirá a restauração do reino do norte. Os nomes demonstram uma progressão lógica da estratégia para a guerra, para o governo e para a paz. Veja que vem Maravilhoso Conselheiro. O menino libertador seria um grande estrategista, orquestrando uma maravilhosa vitória para o seu povo. Deus forte. Literalmente, Deus é um guerreiro. Esse nome exaltava Deus pela vitória que o filho de Davi conquistaria para o seu povo. Ele não ficaria distante da batalha, mas mostraria poder divino enquanto lutava pelo seu povo. Isaías 10, 21, Deuteronômio 10, 17, Jeremias 32, 18. Pai da Eternidade. Esse nome realmente não confundia o rei com o Deus Pai. Seguindo os costumes do Oriente Médio antigo, ele designava o rei como pai real da nação. Esse menino sempre seria o pai real da nação. Seu cuidado paternal pelos seus súditos jamais
acabaria. Encontramos esse contexto em Isaías 40, versos de 9 a 11, Isaías 65, versos de 17 a 25, Mateus capítulo 6, versículo 25 e 26, Mateus ainda capítulo 11, versos de 27 a 30, Mateus 18, capítulo 18, versos 12 a 14, capítulo 23, versículo de 9 a 12, em Lucas, capítulo 23, verso 34, em Romanos, capítulo 8, versos de 15 a 17. Tudo falando a respeito do Pai da eternidade, príncipe da paz. O governo do menino seria tão eficiente que prenunciaria a paz. Capítulo 2, verso 4 de Isaías, capítulo 11, versos de 6 a 9, Salmo 72, verso 7, Miqueias, capítulo 5, verso 5, Zacarias, capítulo 9, verso 10, Lucas, capítulo 2, verso 14. Embora todos os filhos fiéis de Davi tenham se esforçado para alcançar esses ideais, o grande filho real dessa profecia não poderia ser outro senão o próprio Jesus Cristo. Nele, nós encontramos a inteira fidelidade de Deus ao cumprimento da profecia. Ele toma a forma de homem, como diz no Evangelho de João 1,14, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a do unigênito do Pai. Aquele que tem zelo por nós, aquele que doou-se por nós, deu a sua própria vida para que, através dele, nós tivéssemos vida abundante, pois ele mesmo diz que o ladrão veio matar, roubar e destruir, mas ele, Jesus, veio nos dar vida e vida em abundante. No capítulo 9 de Isaías, no verso 7, que foi o último versículo do texto base lido para esta reflexão, o reino messiânico não ficaria estagnado, mas continuaria a crescer, como diz em Daniel, capítulo 2, verso 35. O trono de Davi. O libertador seria um descendente de Davi. E o zelo que mostra o texto, Deus garantiu que isso seria cumprido conforme Isaías 26, 11, Isaías 37, 32, Isaías 42, verso 13, Isaías 59, verso 17 e ainda Isaías 63, 15. Além de todas essas profecias apresentadas por Isaías, temos ainda a profecia em Zacarias, capítulo 1, verso 14, capítulo 8, verso 2. Senhor dos Exércitos, verdadeiramente, Ele é o Senhor dos Exércitos. É Ele quem arregimenta todo o povo de Deus. O povo que foi lavado pelo seu próprio sangue. Como diz em Isaías, capítulo 1, verso 18, nós vamos encontrar o profeta dizendo para nós claramente a seguinte expressão. O Senhor diz: venham, pois, e vamos discutir a questão, ainda que os pecados de vocês sejam como o escarlate, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão como a lã. Isto acontece ao pecador que reconhece seu pecado, que reconhece que de si mesmo não tem solução,
mas que deposita a sua confiança no Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, e quando o sangue do Cordeiro, ou o sangue de Jesus, que foi vertido na cruz do Calvário, passa sobre o pecador, acontece com o pecador, porque disse o profeta Isaías: ainda que os seus pecados sejam como o escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelho como o carmesim, se tornarão como a lã, branco. É o sangue do Cordeiro que nos purifica de todo pecado. É o sangue do Cordeiro que gera em nós vida e vida em abundância. Estamos no período natalino, comemorando o seu nascimento, ou o nascimento do Príncipe da Paz, porque é nele que temos a verdadeira paz. Que você e eu possamos festejar em toda a nossa existência o Natal no sentido verdadeiro de reconhecer que o verdadeiro Natal é Cristo Jesus, o enviado de Deus, para que todo aquele que anda no vale da sombra da morte possa, através de Jesus, ter vida e vida em abundância. Que Deus, pois, nos abençoe. Em Cristo Jesus, o Senhor. Amém.